Eu vou colocar para gravar e depois posto, né? Se vocês quiserem fazer uma revisão, depois vai estar disponível na internet, beleza? Maravilha. Beleza, então vamos lá. Iniciando a disciplina, né? Ou melhor, a revisão, né? Da disciplina, uma tutoria, não sei. Não importa o nome, né? Vamos lá, desenrolar, debulhar esse milho, né? Então, de princípio, qual foi a estratégia que eu escolhi, né? Como a gente está falando sobre as teorias da linguagem, eu vou destacar de cada autor aquilo que é mais importante para entender o funcionamento da linguagem, que é o seu conceito de signo, né? Então, um dia eu vou falar sobre a noção de signo para Percy, que é hoje. No outro dia, vou falar da noção do signo para o Saussure. Outro dia, vou falar sobre a noção de signo para o Hugginslev. Outro dia, para Barthes. E outro dia, para Deleuze e Guattari. E se der tempo, também vou falar sobre a noção de signo para Derrida, né? Vai depender de como é que vai andando aí as nossas evoluções, né? Então, vamos lá. Por que eu comecei, então, com essa noção de signo, né? Porque o signo é exatamente aquilo que possibilita a existência da linguagem. O signo é aquilo que possibilita que uma coisa continue sem ser ela mesma, né? Que uma coisa se estenda no espaço e no tempo, né? Vamos citar um exemplo bem simples. Por exemplo, quando eu falo nosso colega Henrique, né? Quando eu falo Henrique, não é o Henrique em si, né? Porque o Henrique em si está lá em Paraupebas, né? Eu acho. Paraupebas, Henrique? Isso, positivo para o Pebas. Pronto. O Henrique está em Paraupebas, né? Mas quando eu falo Henrique, por uma convenção, né? Eu consigo evocar a presença dele. Ou seja, o Henrique continua. Ele está em Paraupebas, mas ao mesmo tempo ele está aqui, né? Ele acabou de sair da minha boca, né? Quando eu falo Henrique, né? Ou seja, essa é a mágica da linguagem, né? Ela possibilita que uma coisa continue e essa continuação se diferenciando, né? Ou seja, o que quando eu falo Henrique, não é o Henrique em si que está sendo evocado aqui, é o signo do Henrique, né? Então, o signo é o que vai possibilitar essa continuidade diferencial, né? O Henrique continua, mas continua de forma diferente. E, nesse sentido, ele consegue ser evocado para além de um espaço e do tempo, né? Então, é por isso que a noção do signo é tão importante para a gente entender a linguagem, porque ele vai ter essa potência, né? De fazer com que uma coisa continue no espaço e no tempo, se diferenciando de si, né? É uma continuidade diferencial, né? Então, o primeiro aspecto importante é essa noção de signo, enquanto potência de transcender o espaço e o tempo, né? Esse primeiro aspecto do signo, tá tudo tranquilo para vocês? Vocês conseguiram entender, né, de como o signo é como que a matéria da linguagem, né? É o fundamento da linguagem. É graças ao signo que nós conseguimos comunicar uma coisa para o nosso interlocutor, né? Fazer com que essa coisa se espraie, continue, né? E aí a gente consiga desenvolver, né, argumentos em relação a ele. Beleza? Tudo certo. Beleza.
Essa viagem está tranquilo, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, pessoal, vocês conhecem a Isabelle, né? Veja, é o signo da Isabelle que a gente está falando, né? Uma representação dela, né? Aí o Henrique fala, claro, conheço a Isabelle, né? Poxa, a Isabelle é muito legal, né? Ela joga vôlei, não sei o quê. Tipo, eu não sabia que a Isabelle jogava vôlei, mas o Henrique sabia, né? Então, ou seja, o signo ele vai possibilitar, então, que várias pessoas debata sobre um determinado objeto que está ausente, que nem precisa estar lá. Mas aí o que cada um sabe vai enriquecendo aquele signo, né? Tem uma lógica, tem uma linguagem. Significa dizer que as formigas têm uma linguagem, ou seja, tem signos, né? Que possibilitam a comunicação entre elas. Isso significa dizer que a formação dos cristais tem uma linguagem. Isso significa dizer que a formação dos rios tem uma linguagem. Isso significa dizer que as bactérias têm uma linguagem, né? Então, na perspectiva do Peirce, que está numa linguagem mais complexa do que a linguagem que está no homem, né? Isso é muito importante para entender a semiótica peirciana. Nós é que evoluímos desenvolvendo nossa linguagem dentro de uma linguagem muito mais complexa que a linguagem da natureza, né? Então, a linguagem verbal é apenas uma especialização de uma linguagem, né, muito mais potente e geral que é a lógica, né? Que é esses signos da própria vida, né, da potência de comunicação, né? Então, a gente vê isso na matemática também, que é uma linguagem não verbal, né, na química, né, ele como era um cara da química, né? Eu gosto muito do exemplo das abelhas, né? Por exemplo, quando a abelha vai, um enxame, né, vai enxamear, né, ou seja, ele precisa procurar um novo local, então a colmeia lança uma série de abelhas para buscar aí um novo local para construir uma outra colmeia, né? Então as abelhinhas saem, né, atrás, vai lá as bichas. Quando ela chega num local que considera o local adequado, ela volta para informar as suas coleguinhas que achou um lugar legal. E para isso, o que é que ela faz? Ela dança, né? Então, as abelhas lá começam a dançar. E existe uma correlação entre a beleza dessa dança com o local que ela está querendo representar nesse signo. Ou seja, quanto melhor o local, melhor a dança, né? Ela faz uma dancinha. E aí elas começam a fazer um trabalho elas começam a fazer um trabalho de convencimento das outras abelhas, né? E aí elas vão lá ver. Aí quanto mais as abelhas vão e voltam, mais elas vão persuadindo mais abelhas de que aquele é o melhor lugar. Aí quando você vê um monte de abelha dançando ali e tal, né? Ou seja, essa dança é signo do local, né? Do possível local de onde elas deveriam construir a sua nova colmeia, né? Entenderam? Ou seja, elas não precisam falar inglês, francês, né? Tailandês para conseguir se comunicar. Por quê? Porque o signo é bem além da mera linguagem verbal, né? Essa possibilidade de fazer continuar se diferenciando. Ou seja, o possível lugar da nova colmeia se diferencia em dança. O possível lugar da colmeia se transforma em dança para as outras abelhinhas, né? Então você consegue trazer à presença um determinado objeto, né, a partir desse esquema de correlações, né? Então, entender que antes de tudo, né, a fundação do signo para o Peirce, ela é lógica, né? E não linguística.
né? Isso significa dizer que na epistemologia Peirceana existe, então, uma continuidade entre sujeito e objeto. Eles não são dissipados, não existe um fosso entre eles, como, por exemplo, na epistemologia kantiana, né? Em que o Kant fala da dita coisa em si, que está para além da nossa cognição, e a coisa para si, né? Dentro de um sujeito cognoscente, né? Digamos assim. Então, a ideia, e isso é importante para distinguir o Peirce do Saussure, é que é exatamente por o homem fazer parte dessa grande lógica que é a natureza, né? Que ele vai desenvolvendo signos para se correlacionar de forma eficiente com a natureza, vai desenvolvendo signos, né? E aí também é importante destacar, para não confundir com o idealismo absoluto do Hegel, é importante destacar que para o Peirce, né, essa ontologia não é meramente racional, mas uma combinação de caos, particularidades e lógica, né? Não é que o ser é eminentemente racional, não, ele faz conviver signos mediativos, particularidades e caos, né? Uma coexistência, né? Então, os seres vão desenvolvendo signos para se correlacionar, para se comunicar com os ambientes que estão inseridos, né? Beleza, gente? Essa é a primeira noção do signo aí por Peirce. Beleza. Por enquanto, Algum... ok. Minha mente estava dando um nó, mas depois que o senhor explicou pela parte da abelhinha, aí eu consegui entender melhor. Massa. Outra história legal é das baleias, né? Porque as baleias, elas têm um canto, né? E esses cantos, eles também expressam, né, como se elas se comunicassem para as outras abelhas ou para as outras baleias, como é que está funcionando o local ali. E o mais engraçado é que umas baleias, elas copiam o canto de outras baleias e vão transformando uma coisa na outra, né? Ou seja, é um processo, não tem como você acertar ao acaso isso, né? Ou seja, existe uma lógica, né, entre o sujeito e a realidade, né? Uma ressonância que possibilita que ele conheça a realidade, né? Isso é continuidade, né? Então, a continuidade, por exemplo, acontece isso nas formigas também, né? Uma formiga vai lá, descobre um lugar legal, né? Que, por exemplo, caiu uma açúcar, né? Então, ela vai lá. Quando você vê, depois de 10 minutos, tem o quê? Uma multidão de formigas carregando a comida que está lá. Ou seja, porque há uma continuidade, né? Uma vez, aí depois vai e volta lá, avisa as outras, quando vê tem um monte, quando vê já levaram tudo, né? Ou seja, existe uma regularidade. Se existe uma regularidade, é porque existe uma mediação, ou seja, um signo, né? Um meio para resolver determinados problemas. E uma generalidade, né? Eles conseguem generalizar isso para várias ocasiões, para vários contextos, né? Então, assim, a vida não é aleatória, né? Embora haja, assim, uma porção de aleatoriedade. Mas essa porção de aleatoriedade, na perspectiva Peirceana, coexiste com uma porção de particularidade e uma porção de generalidade, né? O que é essa generalidade? É exatamente o desenvolvimento desses hábitos, né? Ou de uma mente, né? O que é a mente? É a elaboração de meios para atingir determinados propósitos, né? As abelhas precisam comer, então eles têm que se virar e arrumar um meio para identificar a comida, falar para as amigas, né? Trazer as amigas, os amigos aqui para pegar, né, o alimento e voltar para lá, né? Então, onde tem regularidade, tem um meio. E onde tem um meio, tem um propósito por trás, né? Então, essas correlações são muito
interessantes para a gente pensar a noção do signo em Pussy. Porque o signo é exatamente essa continuidade que possibilita que as mentes se orquestrem em função de um objetivo em comum, né? Então, isso aí vai desde do comportamento das bactérias até da cultura humana. Não é isso? Alguma questão, gente, aí desse primeiro? Primeiro, para a semiótica pussiana, o signo é lógico, né? Segundo, para a semiótica pussiana, o signo possibilita uma continuidade entre sujeito, objeto e outros sujeitos, né? Entre mente, matéria, em espaços e tempos desencaixados, por assim dizer, né? Possibilita o processo de comunicação, né? Ele gera esse em comum aí que possibilita essa comunicação. E isso graças essa continuidade se dá a partir das formas, né? A forma é aquilo que continua, porque a forma independe do contexto e da matéria, né? Vocês já pensaram isso? Vamos pensar num triângulo. Se eu fizer assim, é um triângulo, né? Ó. Aí isso pode passar para o papel, eu faço no papel, o mesmo triângulo. Veja, essa forma está aqui nos meus dedos, mas está no papel. Alguém pode desenhar no computador, alguém pode imaginar ela na sua cabeça. Veja que ele passa, né, por contextos e matérias diferentes, mas ele continua. A forma continua, né? Então, a isso chama-se isomorfismo, né? Por que as coisas vêm de dentro para fora e de fora para dentro? Porque existe essa ressonância entre formas parecidas, né? Uma forma reverbera na outra, que reverbera na outra e vai continuando. Embora vá continuando de forma diferente, porque a matéria transforma e o contexto também, né? Então, por isso que é uma continuidade diferencial, né? Então é isso. Isso também é muito importante para a gente entender a profundidade da noção de signo para Pussy e da comunicação para o Pussy, né? Beleza? Processo de semiose. O que é o processo de semiose? É esse processo de continuidade e, ao mesmo tempo, diferenciação, transformação, né? É o funcionamento do signo no processo de comunicação. Quem aqui conhece um humorista chamado Espanta? Já ouviu falar? Já viu um vídeo dele? Alguém conhece? Ainda não. Ele já morreu, na verdade. Mas, assim, foi muito conhecido na década de 90. E ele tem um exemplo que tem uma riqueza semiótica muito grande, sabe? Eu vou trazer para vocês esse exemplo para a gente fazer análise dos signos, né? Dessa história que ele conta. A gente pode chamar essa história de a história do biriteiro peidão e o elevador, né? O Espanto, ele era um personagem que se travestia de bêbado, né? E ele contava causos, né, vivenciados por esse biriteiro, né? Biriteiro é o cara que é cachaceiro, né? Gosta de tomar umas, né? Eu não sei se falar esse tipo de piada é politicamente incorreto, né? Mas eu tenho um lugar de fala, né? Assim, já tive uma época que eu tomava umas, então eu posso falar. Né? Então, como é essa história? Então, diz o Espanta que quando o caba bebe muito, uma série de processos acontecem, né? No corpo do indivíduo. E isso é semiose, né? Isso está alterando o modo como você sente o mundo, né? Como as coisas continuam. E ele diz que quando o caba começa a beber muito, a primeira coisa que ele começa a perder a sensibilidade é do carretel, né?
Vocês sabem o que é carretel? Não, não. Não sabem o que é carretel? Vocês sabem o que é boga? O boga, o senhor diz a palavra pejorativa? Eu imaginei, Isso, quando você falou carretel, eu imaginei que seria. caneco. É o caneco, né? Sabem, né? Agora sim, agora eu entendi. Pronto. Então, diz o Espanta que quando o caba bebe, o primeiro músculo que ele perde o domínio é o do carretel, né? Aí diz que ele chegou lá no elevador, né? E quando ele entrou, ele solta o que ele chama de peido motorronda, né? O flatulência motorronda, que ele diz que é mais ou menos assim, você faz. Ou seja, e quando ele fala que é uma flatulência motorronda, isso é muito semiótico, porque veja, os sons da flatulência se assemelham aos sons de uma moto, ou seja, você consegue evocar uma moto. Entenderam? Ou seja, uma moto continua a partir dos sons. Então, nesse sentido, o peido se torna o que o Puss chama de ícone da moto. O que é o ícone, né? É quando um signo evoca o seu possível objeto por relações qualitativas. Ou seja, a qualidade do som da flatulência se assemelha à qualidade da moto, né? Então ele diz que quando ele libera o animal lá, que ele diz que o caba perde 3 quilos, né? Depois que o caba libera um moto Honda, o cabo olha assim para ele e fala: rapaz, não desligue não que eu quero dar uma voltinha, né? Que é exatamente por essa evocação da moto. Aí diz que sobe um cheiro de feijoada amoado, né? Aí tinha um casal, um cachorro e esse outro cara, né? Que falou da moto Honda, né? Aí o homem do casal pega assim: rapaz, você peidou na frente da minha mulher. Aí o bebo pega e fala assim: ô rapaz, desculpe, eu não sabia que era a vez dela. Aí o cara pergunta: e você não segura um peido, não? O rapaz, seguro não, você segura? Aí o cara diz: seguro. Pô, então segura esse. Aí solta mais um, né? Moto Honda. E aí encerra a história, né? E aí vamos então fazer essa análise da semiose nessa história do nosso biriteiro peidão, né? Então, primeiro aspecto, antes de entrar no elevador, nosso querido Espanta vinha de uma feijoada, né? Então, lá na feijoada, ele bebeu, né? Na feijoada, ele comeu feijoada, chegou ali, né, mamado já. Então, quando ele entra no elevador, tropeçando, né? Já todo guenzo, nós temos ali uma série de signos, né? Que sugerem, que indicam o estado de embriaguez do nosso colega, não é isso? Quando a pessoa fala não sei o quê, a voz dele, né, já significa, já reporta que o cabo andou tomando umas, né? Então, veja, aí já tem o que o Pussy vai chamar de indícios, que é um outro tipo de signo. Né? Nós vimos que o som do motor Honda é um ícone, né? Porque ele se assemelha aos sons de uma moto. Os sons da flatulência evocam os sons da moto. Agora, quando o caba chega todo torto, tropeçando, com a voz enviesada, e solta o motor Honda, e o motor Honda tem cheiro também de feijoada. Tudo isso é o quê? É um indício. Por quê? Porque o indício é quando o signo aponta para o contexto que ele deriva. Ou seja, há uma conexão
do signo com um determinado objeto dinâmico, né? O objeto que influenciou esse signo, né? Então, quando o caba chega assim, né? Cheiro de cachaça, né? Você sabe que o caba tá mamado, né? Ou seja, isso conecta ele com um determinado contexto. Vocês estão entendendo a diferença dos dois? Sim, sim, eu entendi. Professor, só tem uma pergunta, como é que é o nome? Que o senhor disse do segundo, é índice? Índice. Índice, Isso. né? O Ok, primeiro é perfeito. ícone, né? Que é por semelhança. E o índice é o segundo. É quando um signo ele vai produzir sentido porque houve uma conexão direta. Sim, Ou seja, houve uma conexão direta do cara com a cachaça, né? O efeito disso é essa transformação no andar do caba, na voz, né? Tudo isso tem uma relação direta, né? Entre bebê, né? E os efeitos que estão ligados com o bebê, né? Por exemplo, quando você vê o exemplo clássico de índice é esse. Quando você vê uma fumaça, significa que há fogo. há fogo, né? Porque é uma relação, eles estão sempre conectados. É um sentido por contiguidade, né? Quando ele solta ali e o pessoal sente o cheiro de feijão, é porque o ar que estava dentro dele estava em contato direto com a feijoada. Então ela sai levando o cheiro também feijoada, né? Crê em Um Deus Pai. pouco temperada, é verdade, né? Mas existe ali, né? É uma mistura de feijoada com já processada, né? E que se transforma em outra coisa, né? Então dá esse coquetel legal aí, né? Como a pegada, né? A pegada é um indício de que alguém passou por lá, né? Então, o signo pode, em relação ao seu objeto, ou seja, representando esse seu objeto, né? Pode ser um ícone quando evoca esse objeto por similaridade, pode ser um índice quando indica um contexto, um objeto dinâmico que o afetou, ou pode ser também um símbolo, né? O símbolo é quando o signo ele vai evocar o seu objeto por um hábito, por uma convenção, né? Estabelecendo assim um determinado argumento, né? Por exemplo, quando o Espanta diz que quando o caba bebe, o primeiro músculo que ele perde o controle é o do carretel, isso é um argumento. Se eu bebo, eu perco o movimento, eu perco o controle sobre os músculos. O primeiro é o do carretel, né? Ou seja, existe uma regularidade aí. Toda vez que ele bebe, perde primeiro o controle do músculo do carretel. Isso é uma regra geral. Então é um símbolo, né? É uma regra geral nesse sentido, né? É uma generalidade. Se eu bebo, perco o controle do carretel, né? Então nesse sentido aí tem-se a formação de um hábito, né? É por isso que o efeito do símbolo é a emergência de uma determinada regularidade, certo? Certo. Então o signo para o Pussy, ele vai ter 3 partes. Ele é triádico, portanto. Está aqui ainda. Ele tem o fundamento do signo, que é a primeira parte. Ele tem o signo em relação ao objeto, que é a segunda parte. E tem o efeito desse signo em uma mente, que é a terceira parte do signo. Por isso que se diz que o signo para Pussy é triádico. Diferente do signo para Saussure, como a gente vai ver na próxima aula,
que é diádico, né? Ou seja, tem duas partes. O que é o fundamento do signo? Vamos ver na questão da flatulência. O fundamento do signo é o próprio vento, ou o vento, mais especificamente, o odor, né? O odor do vento é o fundamento. O flatus. O flatus, boa. O flatus, né, é o próprio fundamento, junto com o som que ele emana, né? Então veja que é um fundamento complexo. Ele é sonoro, ele também produz um efeito tátil, para quem estiver perto, né? Você sente ali o vento. E também produz um efeito olfativo, né? Então esse é o fundamento, é a expressão. Esse fundamento, ele vai ter a potência de se correlacionar com um possível objeto, né? Então, assim, quando o cabo solta o animal, ele consegue evocar, por exemplo, a feijoada, né? Pelo cheiro, né, ele tem a potência de evocar, né, indicialmente, porque teve o contato direto, a feijoada. Para quem? Aí é a terceira parte, para o interpretante, que é o efeito do signo na mente. Então, quando a flatulência entra em contato com as narinas dos nossos personagens, ele vai gerar um determinado efeito, né? Então a galera sente aquele... Vixe, Maria. Aí o cara fala logo assim, cagaram, né? Ele sente aquele cheiro de feijoada com... Né? Então tudo isso aí é o efeito interpretante do signo, né? Mas veja, isso aqui é muito importante a gente entender. O elevador inteiro deve ser considerado como um campo interpretante. A mente para o Puss não é aquela coisa que fica só dentro da cabeça, não, como é numa perspectiva, por exemplo, descartiana, né? Subjetivo interior. A mente é a relação disso que o Puss chama de quase mentes. E aí entra a cultura, né? Quer dizer, a nossa cultura, ela marginaliza as flatulências, né? Você peidar na frente dos colegas, né? Ou na frente de alguma pessoa, sobretudo se feder. A própria ideia de feder já é também uma questão do campo interpretante de uma determinada cultura, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que esse efeito interpretante vai depender do repertório cultural, biológico e afetivo dos indivíduos envolvidos nessa trama semiótica. Explicando melhor, você vê que o casal fica chateadíssimo, né? O casal, pô, rapaz, você peidou na minha frente, não sei o quê. Aí o outro cabo, o que é que ele faz? Ele faz frescar. Opa, rapaz, não desligue não, que eu quero dar uma voltinha. Né? Ou seja, você já tem uma variação aí pessoal. E lembre-se que tem um cachorro, né? O cachorro gostou do cheiro e foi se aproximar do carretel do rapaz. Eu não sei se vocês já perceberam, mas cachorro gosta de cheiro de merda, né? Que eles vivem cheirando e também quando o cabo vai no banheiro, eles ficam ali cheirando por baixo, né? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que esse efeito interpretante, ele tem uma potência de diferenciação de acordo com os aspectos biológicos, culturais e políticos, né? Quer dizer, o casal ali se sentiu extremamente desrespeitado. O outro caba que estava no elevador foi frescar, enquanto o cachorro adorou, né? Então, veja como cada quase mente envolvida nesse interpretante, nesse campo interpretante, desenvolveu um sentido diferente do fundamento do signo. Um extraiu, né? Um evocou o som da moto,
o cachorro desenvolveu uma atração por aquele cheiro, enquanto o casal ficou extremamente chateado, né? Ou seja, isso aí é desenvolvimento de sentido de acordo com o repertório de cada quase mente envolvida, né? E mais, tipo, dentro do elevador tem um campo interpretante que cria um esquema de expectativas de como os signos devem ser produzidos ali. Ou seja, não é convencional aqui na nossa sociedade que se peide dentro do elevador, né? Como dentro do carro com ar-condicionado, né? Existe essa convenção, né? Então, o biriteiro aí, ele é esse cara que vai quebrando os símbolos que devem coordenar a produção dos signos em determinados contextos, né? Mas então, você tem um fundamento do signo, que é a própria expressão, é a flatulência. Você tem como eles se relacionam com o objeto, seja por similaridade, seja por relação direta, seja por uma convenção, um hábito. E você tem um efeito disso nas mentes que são afetadas por esse signo, né? Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo? Resumindo aqui para vocês, o signo é o que possibilita ampliar o conhecimento a partir da sua diferenciação, né? Quem é a Isabelle, né? Quem é o Henrique, né? Isso é o signo. A partir do momento que você consegue fazer com que ele continue para afetar outras mentes podem enriquecer esse signo com seus conhecimentos, né? Não, o Henrique ele cortou o cabelo, né? Aí você vai sabendo mais coisas sobre o Henrique, né? A Isabelle está arrasando aí nos esportes e tal, está fazendo a monografia, né? Ali está terminando o jornalismo, ou seja, a partir do momento que você vai falando o nome dela, outras mentes vão se acoplando ao signo e alimentando esse signo, produzindo mais informações, né? O signo tem qualidades materiais, né? Se eu estou falando com vocês aqui, essa qualidade material é estritamente sonora, né? Ao mesmo tempo pode ser visual, se você está olhando para minha boca, né? Que ela está se mexendo, você está vendo com, né? Qualidades formais em movimento, né? Ao mesmo tempo, se você está lendo, né? Você já tem outra dimensão. Se você está sendo tocado, já é outra dimensão material, né? Então, o signo tem, então, essas qualidades materiais, a matéria em que ele se incorpora, e essa matéria vai criar as condições das formas, das qualidades, né? Lembra que a gente falou que o que continua a forma, essa forma vai se transformando, ao mesmo tempo que ela continua, ela vai se transformando de acordo com a sua matéria, né? Se eu estou, por exemplo, você é um jornalista, a pessoa está falando com você, você está anotando ali no papel, você está transformando sons em letras, né? E depois vai ser impressa no jornal, transformando em letras digitalizadas já, né? Então, tem esse aspecto da matéria. Também tem a questão da aplicação demonstrativa do signo, que é como o signo vai apontar para um determinado contexto, né? Se você está lendo num jornal, né? Você sabe, essa matéria aqui foi escrita por um jornalista de determinado jornal, ou seja, aponta para um contexto, né? E tem a função também de mediação do signo, né? Que é exatamente o aspecto simbólico, as convenções, os hábitos. Você só vai conseguir ler se souber português, né? Ali no jornal, né? Então você precisa saber essas convenções que vão fazer uma correlação entre as letras e o acontecimento. O acontecimento passa a ser traduzido a partir das letras, né? Da mesma forma que nas abelhas, né? O local passa a ser mediado a partir de uma correspondência com a dança das abelhas, né? Então você tem o fundamento do signo, que é essa parte que possibilita o signo
evocar um objeto, o fundamento em relação ao objeto, o que ele está evocando, e o efeito disso em uma mente interpretante. Né? Então, veja que é esse processo de continuidade diferencial. Né? Feijoada se encontra com o bêbado e a bebida entra nesse corpo. Produz a flatulência. Flatulência é o signo disso que aconteceu entre o bêbado, a feijoada e a cachaça. Né? Então, veja como a cachaça, a feijoada continuam no corpo do bêbado e do corpo do bêbado continua nas narinas das pessoas que, infortunadamente, estavam no elevador, gerando efeitos ali, né? O cachorro gostou, né? O cabra frescou e o casal ficou puto, né? Então, isso o Peirce chama de primeiro correlato, segundo correlato e terceiro correlato, né? Primeiro correlato, o fundamento do signo. Segundo correlato, o fundamento do signo em relação ao objeto que ele está representando. E o terceiro correlato, o efeito dessa relação em uma determinada mente, né? A experiência colateral. O que é a experiência colateral? É o conhecimento que as pessoas têm, que estão sendo afetadas pelo signo, em relacionadas ao objeto, né? Por exemplo, o casal achou de muito mau gosto a flatulência do rapaz, né? Pelo conhecimento que eles têm do mau cheiro, né? Pela cultura que eles estão envolvidos, né? Que tem uma certa repulsão tanto ao som quanto ao cheiro do peido, né? Então tudo isso tem a ver com a experiência colateral. Mas veja que o cachorro, porque ele tem uma experiência colateral e até cognitiva diferente, né? Porque é outra espécie, ele já acha mal barato a flatulência do rapaz. Se aproxima do carretel dele para conseguir uma experiência mais imersiva, por assim dizer, na flatulência, né? Então, isso é essa experiência colateral. Aspecto cultural, aspecto biológico, aspecto afetivo, né? Se o cara está de bom ou de mau humor, tudo isso, né? Vai fazer parte do que ele chama dessa experiência colateral de cada pessoa, que está envolvido no processo de semiose, né? Então, você tem graus, o signo possibilita, então, graus de isomorfismo entre o objeto, o signo e a mente. Esse isomorfismo é que possibilita a continuidade entre eles. Só que é uma continuidade que se diferencia. Por isso, o falibilismo, né? É impossível o conhecimento identitário do mundo, né? A gente sempre conhece uma coisa a partir de outra. Logo, não é uma relação identitária. É sempre uma tradução. Uma tradução é sempre uma transformação, né? Eu posso estar falando aqui 1000 horas da Isabelle, mas eu não vou saber quem é essencialmente a Isabelle. Até porque esse conceito de essência é muito problematizado também pelo Peirce. Porque a gente está sempre em transformação. Então, a gente está em transformação, os signos estão em transformação, o mundo está em transformação. Nesse sentido, é impossível o que se chama de verdade, do ponto de vista do senso comum. Ou seja, um conhecimento objetivo, o conhecimento das causas, né, objetivas e reais, assim, das coisas. Né? O que a gente tem é sempre um funcionamento eficiente, provisório. Né? Então, é nesse sentido que o signo é emergente. Né? Veja, para mim, para o casal, o signo foi uma afronta. Para o cachorro, o mesmo signo foi algo extremamente atraente. Então, quando o signo vai se relacionando, ele vai emergindo, vai se diferenciando na relação que ele tem com as mentes. Né? Então, a semiose é emergente, é dinâmica, ela é afetiva, né? Ela é heterogênea, ele é diversificante e, sobretudo, social. Né? Ou seja, as pessoas vão trabalhando no signo e o signo vai se transformando. As pessoas se transformam, mudam o modo como são afetados pelo signo, afetam indiretamente o objeto a partir do signo
e aí vai se transformando, né? Então a gente consegue ver isso aí em vários contextos, né? O preconceito é um tipo de semiose estriada, né? Que conserva o seu objeto a partir da ignorância, né? A ciência, ao contrário, né? Deve funcionar com signos sistematicamente críticos e experimentais, ou seja, sempre em transformação, sempre crítica, né? Então, a ideia do Peirce, né, em pensar esse falibilismo é exatamente isso, né? Os signos são falíveis, é importante a gente ter ideia disso, logo, a gente sempre tem que estar aberto à crítica, à heterocrítica e a essas transformações, e a experiência, né? Por quê? Porque o que a gente consegue é uma correspondência frágil com o real, né? E provisória. Daí a importância das experiências, né? Dos testes, da crítica, da heterocrítica, da sociedade, né? A sociedade deve a todo momento estar debatendo sobre os signos que ordenam os seus comportamentos, né? As suas mediações, né? Então, nesse sentido é que o signo é virtual, porque ele é uma potência. Ele é uma potência capaz de continuar e se diferenciar ao mesmo tempo. Quando ele é atualizado em cada contexto, ele vai incorporando a inteligência daqueles que os atualiza, né? Então, esse processo de semiose, né, e de uma semiose científica é que o Peirce defendia, né? Quando ele está dizendo científica, é isso. Aliar raciocínio, crítica, heterocrítica e experiência, né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos por aí que a gente pode entender essa noção de signo em Peirce, né? Uma continuidade diferencial, triádica, que tem esses três fundamentos em relação ao objeto e efeito interpretante, crítica, heterocrítica e experimental, provisória, falível, uma mediação, o signo é uma mediação entre o objeto e o interpretante, ele estabelece um grau de correspondência, e essa continuidade é possibilitada pela forma, o isomorfismo, né? Entre os objetos representados e as mentes que são afetadas indiretamente por esses objetos a partir do signo, né?